Se eu te perguntar de que time é essa camisa, você sabe responder? Eu imagino que sim, né? Essa é fácil. Tá, e essa daqui, de quem é? Muito fácil também, né? E essa? Ok, já entendi. Agora me responde de que time é essa daqui? Ela poderia ser do Bayern, do Manchester United, do Liverpool, do Benfica ou até do Internacional, sei lá. Bom, hoje eu vim provar pra vocês o porquê que os uniformes dos times sul-americanos são melhores do que os dos times europeus. Ou não também, sei lá. Vê o vídeo e me conta o que você achou. Desde 2020 eu coleciono camisas de time. Talvez isso seja um eufemismo. O meu guarda-roupa hoje praticamente só tem camisa de time. Mas tudo bem, com a medida que o tempo passa e eu vou me aprofundando nesse universo, eu sinto que as camisas de time europeu parece ter algo faltando, sabe? Tudo isso começou em um belo dia em que eu tava fazendo as tabelas para um outro vídeo aqui do canal. Ao invés de usar os escudos dos times, eu coloco um quadradinho com algo que represente a equipe. O que for mais marcante, pode ser um detalhe do escudo ou até mesmo o padrão do uniforme. E quando eu tava fazendo a tabela da Libertadores, todos os quadradinhos pareciam tão bonitos, tão coloridos, formavam um mosaico tão diverso. Só que quando eu fazia o mata-mata de Liga dos Campeões, eu sentia tudo meio igual, monótono, sabe? Pareciam ser poucos os times europeus de primeiro escalão que tinham algum padrão marcante. Mas aí eu falei, não, calma lá que isso pode ser coisa da minha cabeça. Afinal, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não sou exatamente um grande fã do futebol europeu. Então, por que não pesquisar e ver se a minha tese se confirma ou se eu tô viajando? Analisando friamente os uniformes da última Liga dos Campeões, dá pra ver que existem algumas combinações que aparecem em excesso. Muitas camisas vermelhas, principalmente listradas, várias brancas, mas até aí é relativamente normal. Tem o grupo das azul claras, o grupo das amarelas, enfim. O ponto é que são poucas as equipes que se diferenciam ou pelas cores ou por algum elemento gráfico que não seja meramente acessório em um ano específico ou outro. Aqui eu acho que vale pontuar uma diferença. Essa barra azul que aparece no uniforme do Villarreal, por exemplo, não é algo recorrente dos uniformes do clube. É coisa de um ano solto, não é o que eles geralmente usam, que no caso é todo liso na cor amarela. E é esse tipo de coisa que eu tô chamando de elemento acessório. Mas até aí, pode ser coincidência de vários times vermelhos terem ido para a última Liga dos Campeões. Então, eu puxei os uniformes da edição anterior a essa, e anterior também. E o mesmo padrão se repetiu. Mas e se na realidade essa foi uma tendência dos últimos anos? Tudo bem também? Então eu peguei os uniformes de uma edição dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80, 70 e 60. E por mais que antigamente tenham menos times envolvidos e de países mais variados, ainda assim existe uma repetição. Mas até aí, isso por si só não diz muita coisa. Por isso, eu fui comparar com os uniformes da última Libertadores. E apesar dela também ter seus vícios, ainda assim muitos times se diferenciam pelo padrão único de uniforme. E o retrospecto geral das outras épocas analisadas apontaram na mesma direção. Se você é uma pessoa que minimamente acompanha o futebol sul-americano, eu poderia ficar horas te mostrando camisas de times daqui e de qualquer época. Você pode nunca ter visto a camisa daquele ano específico na sua vida, mas se você conhece o time, você sabe de quem é, mesmo sem ter o escudo estampado. Porque a camisa fala por si só. Na Europa não é o caso porque tem muitas camisas parecidas. A maioria dos times usam cores semelhantes e o design é mais simplista. Faz o teste. Olhe os uniformes dos times das principais ligas da Europa ao longo da história e vê de maneira geral quantos deles tem algo que você bate o olho e sabe que só pode ser de tal clube. Ou melhor, eu vou fazer isso com vocês. Os preguiçosos agradecem. Aqui estão as representações menos elaboradas possíveis dos uniformes do Brasileirão. Imagino que se você já teve o mínimo de contato com eles, você consegue de pronto reconhecer pelo menos 13. Agora compara com os 18 do campeonato alemão. Quantos daí você reconhece? Mas tudo bem, não é todo mundo que acompanha o campeonato alemão, vamos ser justos. Então que tal comparar com o campeonato inglês,
que chega mais por aqui. Novamente, vários uniformes se confundem. Não dá pra você saber de que time é só de bater o olho nessa imagem. Praticamente não tem nenhum padrão que vá além das faixas na vertical. Não tem nada como a faixa diagonal do Vasco, as camisas tricolores do Fluminense, Grêmio, Fortaleza, as faixas horizontais do Flamengo e do São Paulo. Enfim, agora veja o Brasileirão ao lado do Campeonato Espanhol. A mesma coisa acontece. E é bom deixar claro que uma camisa listrada também pode ser icônica. O Barcelona, por exemplo, tem um dos conjuntos mais identificáveis do mundo usando apenas as listras verticais. Mas isso depende muito das cores do clube. O azul e grená são muito únicos no futebol mundial e é isso que torna o listrado do Barcelona tão memorável. Dito isso, a camisa 2 do Vasco é infinitamente mais icônica do que qualquer camisa 1 do Bayern de Munique. Faça o que quiser com essa informação. Eu tô dando o exemplo do Campeonato Brasileiro para aqueles que não acompanham muito os outros torneios daqui da América compreenderem essa diferença. Mas se a gente olhar a camisa dos principais times argentinos, chilenos, uruguaios, colombianos, do futebol sul-americano em geral, existe uma maior variedade de cores, padrões e estilos de camisa que tornam elas icônicas. E quando a gente olha para as divisões inferiores, isso até se acentua. Tem diversos times aqui no Brasil fora da primeira divisão com conjuntos de uniformes incríveis. Por exemplo, aqui na Série B do Brasil tem o Coritiba, o Criciúma, o Atlético Paranaense, e eu não posso deixar de mencionar também clubes em divisões ainda mais baixas, ou que estão até no limbo do futebol brasileiro, mas que têm peças extremamente únicas. Paraná, Sampaio Corrêa, Brasiliense, o Paulista de Jundiaí, a Portuguesa, é claro, o Joinville, o Madureira ou até o Santa Cruz. É impressionante a riqueza de cores e formas que tem na camisa desses times. Olha, desculpa, mas se você ainda não se rendeu à latinidade das camisas de time, você não tem mais salvação. Mas aí vai chegar o queridão aqui nos comentários e dizer: ah, mas tem muitos times aqui na América que usam um uniforme completamente liso, sem nada muito característico. Aí eu vou ser obrigado a te responder: sim, é verdade. E tá tudo bem, porque não dá pra todo mundo ter alguma coisa. É bom ter uma variedade. O Inter é todo vermelho, mas ele é tipo o único que usa só vermelho. Tem um contraste entre o uniforme do Inter e todos os outros vermelhos da primeira divisão. O Cruzeiro é todo azul, só que ele é o único na primeira divisão que usa só azul e ponto. O Palmeiras é todo verde, só que ele é tipo o único dos gigantes da América que é verde no verde. É bem diferente de você ter na mesma liga 3, 4 times que usem só vermelho, só azul, todo ano. O Santos é todo branco, mas ainda assim é um dos uniformes mais marcantes do mundo, porque é simplesmente o time do Pelé. O Corinthians pode não ter uma camisa 1 das mais inovadoras, mas a camisa 2 preta com as listras fininhas brancas é a cara do Corinthians. A mesma coisa com Bahia, que a camisa 1 é branca, mas tem muita gente que nem sabe disso, porque a camisa tricolor é extremamente marcante. Esse ano, pelo Ceará tá na Série A, acaba tendo 3 times que são preto e branco, preto e branco. Mas até aí, meu amigo, não tem liga no mundo que isso não aconteça. E como a gente viu anteriormente, esse tipo de repetição é menos comum aqui na América do que em outros lugares do mundo, principalmente nas maiores ligas da Europa. Tá, muito legal, você gostou de camisas sul-americanas. Mas agora, onde compra? Você olha os sites por aí e você vê muita coisa de time europeu, de time daqui, com sorte, Boca ou River, mas nada muito além disso. A não ser que você conheça a Garrincha Shirts. Eles me mandaram aqui algumas camisas oficiais de times do Paraguai que estavam disponíveis para encomenda no site. Mostrar aí alguns detalhes da camisa do Guarani, o logo em TPU, assim como o logo da Quírios, que é a fornecedora, né, do Guarani. Essa é a camisa do Esportivo Luquenho, que fica em Luque, que é a mesma cidade onde fica a sede da Comebol, que é mais uma camisa da Quírios, assim como a do Guarani. Vocês com certeza não estão sentindo isso, mas essa e a camisa do Guarani estão extremamente cheirosas. Eu acho que a Quírios passa perfume nas camisas, sei lá. Agora a camisa do Ameliano, que foi o protagonista do último Shorts aqui do canal, eu não consigo mais desver essa bizarrice no escudo deles. E por último, mas não menos importante, a camisa do Libertad, totalmente branca, mas com esse detalhe holográfico no escudo e no logo da fornecedora, muito legal. E lá não tem só camisas de times sul-americanos, como tem também de time inglês, de outros lugares da Europa, seleções, Brasil e tudo em um preço muito razoável
e apenas camisas oficiais. O link do site tá na descrição, mas fica ligado e segue eles também no Instagram, porque lá eles conseguem encomendas como essa em vários países da América do Sul, e hoje em dia é uma das únicas formas da gente ter acesso a camisas desses países. E para melhorar ainda mais, utilizando o cupom STORABLE ou STORABLE, sei lá, como preferir, você ganha 10% de desconto em toda e qualquer compra. Aproveita! Mas aí você me pergunta, e as seleções? Para as seleções, isso não é diferente. Se pá que é até pior. Olha os uniformes da Euro 2024. Tinham 24 países na disputa, e desses 24, 10 tinham uma camisa toda vermelha como camisa 1. As únicas que participaram e têm alguma padronagem diferente, que é constantemente usada pelo país, é a Turquia, a Croácia e com boa vontade a Geórgia, que já está usando essa faixa central há alguns anos. Cromaticamente também é um tédio. Desses 24, 21 usam uniformes nas 3 cores mais comuns: vermelho, azul e branco. As únicas exceções são a Holanda, que usa laranja, Romênia e Ucrânia, que usam amarelo. Aqui na América, isso é de longe muito mais diverso. Tem o listrado azul da Argentina, o listrado vermelho do Paraguai, a faixa diagonal do Peru, que parece muito com a camisa do River, mas isso é outra história. A camisa toda azul do Uruguai, o verde e amarelo do Brasil, a camisa verde da seleção boliviana, a Venezuela usa vinho. Percebe que eu citei mais da metade dos países da Conmebol, enquanto na Europa não tinha nem 1/3 que se salvava? Acho importante deixar claro que isso não impede a camisa de ser bonita, muito pelo contrário. E no final das contas, isso é só minha opinião. Sinta-se livre para discordar aqui na área de comentários, com educação de preferência. Aproveita e confere se você já é inscrito aqui no canal, afinal mais de 60% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Isso é paia. A pergunta que deve estar martelando a sua cabeça nesse momento é: mas por quê? Por que isso acontece? Dois universos que cresceram quase paralelamente, com algum nível de contato entre eles, mas que foram a caminhos tão diferentes. Bom, para responder isso, ou pelo menos tentar, eu vou ter que falar com alguém que sabe mais do que eu. Então, eu fui atrás de uma conta que eu já seguia faz um tempo, eu nem lembro como eu encontrei ela, mas parecia conhecer bastante do assunto. Eram mais de 500 posts contando histórias a partir das camisas dos times latino-americanos. Desde os maiores até o Coquim Bonito, até o Rapa Nui da Ilha de Páscoa. Bom, seja lá quem for que tá por detrás disso, deve saber das coisas. Assim eu conheci o Vitor, que é professor de literatura, primeiro volante na várzea e colecionador de camisa de time. Acho que essa parte todo mundo já entendeu. Então, por que não trocar uma ideia com ele para ver o que ele acha disso tudo? Você sabe mais ou menos quantas camisas você tem na coleção hoje? Tem mais ou menos 700. Caraca, 700? A meta da minha coleção é mais ou menos... É bem simples, assim. Ter uma camisa de cada time latino-americano. Simplesmente isso. Pouca coisa. Pouca coisa. Agora eu quero te fazer a pergunta de milhões, que é: se você concorda com a tese do vídeo, e se a resposta for sim, qual o motivo disso? Por que isso acontece? É uma pergunta muito difícil, e eu começo dizendo que eu não diria sul-americano, mas latino-americano. Porque eu acho que grande parte do que a gente tem de diferente, de propositivo, assim, nas camisas de futebol aqui, elas vêm do México e da América Central, assim. Você pegar uma camisa, sei lá, do Jaguares de Chiapas, tem umas camisas que eles colocam o Santos, sabe? Umas coisas que normalmente você não vê. Para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que descer um pouco dos grandes times, né? No primeiro nível, a gente tem a aplicação que as marcas fazem dos seus padrões mundiais, né? Elas estão aplicando os padrões de qualidade de design que elas têm em outros lugares, né? Dificilmente você vai ver coisas únicas. Mas eu acho que isso tem a ver com a entrada de grandes marcas, né? Então as grandes marcas, elas tendem a padronizar. Se a gente for para times de nível médio e baixo, aí eu acho que aqui é muito mais legal, porque as marcas tendem a ter maior liberdade criativa. Eu acho que aqui a questão do bom gosto, né, que é uma coisa de classe social, ela ainda não entrou em todos os lugares. Então, principalmente nos times menores, você tem muitas camisas que são, talvez para um europeu, de mau gosto.
mas que aqui representam algo que é autêntico, algo que é cultural, algo que é único de determinada região, ou time, ou cidade, enfim. A Charlie, no México, tenta muito fazer isso atualmente, né? Pegar camisas com estampas muito fortes, com combinações muito vivas, que antes, na época de marcas como, sei lá, a Atlética, a Pirma, eram camisas vistas como feias, hoje elas são camisas colocadas como exóticas. Então é tudo uma questão de como o mercado referenda o mau gosto. O mercado pode transformar algo que é de mau gosto em algo que é exótico, algo que é único. E, obviamente, quem pauta o mercado é a Europa, né? Em linhas gerais, as camisas sul-americanas têm algo muito mais interessante a oferecer. O futebol europeu como um todo é um produto muito mais consumido ao redor do globo do que o futebol sul-americano, e por consequência, as camisas dos times de lá acabam sendo exportadas para mais lugares. Nessa tentativa de vender mais camisas, principalmente para aqueles que não são torcedores do clube e, portanto, têm menos motivos para sair comprando camisas com padrão parecido, os times de lá optam por variar bastante os uniformes principais de uma temporada para outra. Isso é uma coisa que a gente não vê tanto aqui na América, e faz com que alguns uniformes que um dia já tiveram uma identidade muito única acabem ficando no passado, da mesma maneira com que evita que novos padrões sejam instituídos, até porque tem que mudar todo ano. E como o objetivo é vender para o maior número de lugares possível, designs muito ousados e excêntricos podem dividir opiniões e prejudicar, por isso a tendência é eles serem evitados. Elementos que remetam à cultura e regionalidade de lá também são deixados de lado porque o objetivo é vender no mundo todo, um escopo muito além da cidade dos torcedores do clube. E com os clubes cada vez mais internacionalizados, a tendência é que busquem cada vez menos conexão com sua localidade. Tá aí os torcedores do Bayern protestando contra a Adidas que fica inventando moda nos uniformes deles. E uma coisa curiosa é que quando você vai ver a origem de muitos desses signos fortes do futebol sul-americano, eles acabam vindo do mais puro acaso, muitas vezes da precariedade. As cores do Boca Juniors vieram depois que o clube precisava mudar de cor porque perderam uma aposta com o clube rival e foi proposto que eles adotariam as cores da bandeira do primeiro navio que passasse pelo porto de La Boca. E adivinha só, passou um navio da Suécia. Por isso, o Boca é azul e amarelo. O Platense é um dos únicos times que usam o marrom no mundo. Isso surgiu porque eles jogavam em um campo tão precário que frequentemente acabava virando barro e os jogadores sempre terminavam os jogos enlamaçados. As pessoas reconheciam mais eles pela sujeira do uniforme do que pelas cores do clube. E isso levou eles a adotarem o marrom como cor oficial. O Universitário é um dos únicos times no mundo que usa creme, porque reza a lenda que a lavanderia na pressa lavou os uniformes brancos junto com outras roupas, o que acabou manchando as camisas e transformando elas nesse tom de creme. Como o time não tinha tempo para pegar outro uniforme, eles jogaram mesmo assim e venceram, o que foi motivo para adotarem o tom como oficial. O Alianza Lima é o único time do mundo que troca as cores do uniforme por um mês, em uma homenagem ao Senhor dos Milagres. Tudo porque, há mais de 50 anos atrás, o time não tinha camisas o suficiente e o maquinista do clube teve que improvisar e às pressas pegou os tecidos roxos usados para a festa do Cristo Moreno e fez os uniformes para o time. Como eles foram vencendo, essa tradição ficou e até hoje, em todo o mês de outubro, o Alianza Lima vira roxo e branco em homenagem ao padroeiro do clube. E você aí fica comprando camisa do Manchester City. Olha, lamentável, viu? Esses são só alguns dos vários exemplos onde é possível ver que a precariedade e as limitações do continente latino acabaram servindo de combustível para esses improvisos, que com um toque de criatividade se tornaram símbolos imutáveis, praticamente sagrados, mas que talvez nunca teriam existido não fosse a lamentável miséria que assola essas terras, herança da própria colonização europeia. E provavelmente é por isso que os clubes daqui não abrem mão, seja para vender camisa ou para se adequar ao mercado, porque é a história de como esses grupos superaram essas adversidades. Os uniformes desses times são uma coisa maior do que simplesmente um item para dar lucro. Ao mesmo tempo, essa dificuldade econômica faz com que muitos desses clubes tenham que lotar sua camisa de patrocínios para sobreviver e pagar as contas. O que para muitos pode ser sim um ponto que pese contra, mas é o preço que se paga por existir no futebol dos dias de hoje.
Durante essa conversa, um fator que foi muito mencionado foram as fornecedoras de material esportivo, até porque são elas que fazem os uniformes. As grandes equipes tendem a ficar com as grandes marcas, o que é normal. Só que muitas vezes, principalmente aqui na América do Sul, alguns times acabam ficando escanteados. As marcas só pegam os templates que fizeram para os times da Europa e aplicam aqui. Por exemplo, em 2019, a Adidas, fornecedora de São Paulo, quis fazer um terceiro uniforme em homenagem aos uruguaios. Até aí, tudo bem. O problema é que eles só pegaram um template do Besiktas, do Feyenoord, do Flamengo e replicaram com o escudo de São Paulo. Em 2023, a mesma Adidas foi fazer a terceira camisa de São Paulo, se inspirando no modelo da Reebok de 2008. Até aí, tudo bem. O problema é que eles só reciclaram o template que eles fizeram para a Argélia e mudaram o escudo de lugar. Com o porém que eles não tiveram nenhum cuidado de alinhar o escudo com as faixas na lateral. Então ficou essa coisa bizarra aí. Isso com certeza já aconteceu com alguma camisa do seu time. E não é querendo insultar ou desmerecer o trabalho de ninguém. Mas poxa, não tinha como dar um pouquinho mais de carinho para os clubes daqui, para um continente tão rico como é o continente latino-americano que a gente viu nos últimos 20 minutos? Sem dúvida, o trabalho das grandes marcas deixa a desejar em dois grandes aspectos, né? Um aspecto de design, por um lado, Nike Atlético Nacional, Nike São Lourenço, os dois do São Lourenço odiavam a Nike. Adidas Milionários, Adidas Emelec, trabalhos que são simplesmente aplicação de template, assim. Acho que os grandes clubes chilenos também deixam muito a desejar. O centenário do Colo-Colo tem uma coleção tão simplória como eles fizeram, assim. Das grandes marcas, eu acho que a Umbro tem trabalhos bons aqui. A Umbro no Santa Fé entregou muitas camisas boas, assim, camisas de qualidade muito boa. E eu acho interessante como a Capa e a Lotto, elas pegaram muitos times muito pequenos para si, assim. Principalmente no Chile e no Paraguai, assim. E na Argentina também. Então você tem camisa da Capa do Tiro Federal de Rosário. Você tem camisa da Lotto do General Dias de Luque. Eles tiveram esse trabalho de pegar times pequenos que não dariam um retorno financeiro e cuidaram, assim, decentemente dessas equipes, assim. Então é por isso que é muito importante a gente valorizar o trabalho de algumas marcas menores, muitas vezes locais, mas que fazem um trabalho excepcional aqui na América do Sul. Tipo a Quirios, no Paraguai. Inclusive, ela recentemente começou a fazer o uniforme do time de futsal do Vasco. Pois é. Por essa você não esperava. Aqui no Brasil tem a Volt, que faz uniformes bem bacanas, utiliza muito de elementos das cidades, das histórias dos clubes, tem sempre lançado camisas muito competentes. Aqui pela América tem a Marathon, que faz vários gigantes daqui, tem um trabalho magnífico na seleção boliviana também. São camisas de muita qualidade, um dos mais completos trabalhos do futebol sul-americano. A Wallon tem trabalhos bem legais no Peru, a Charlie no México, enfim. E só deixando claro também que esse vídeo não é patrocinado por nenhuma dessas marcas, ok? O único lugar onde as marcas pequenas ainda deixam mais a desejar é no Uruguai. Mas aí eu acho que é uma questão muito particular de não ter retorno financeiro algum mesmo. Uma camisa do Rampla Juniors não vai vender 1000 unidades por ano. Então o país é muito caro, então você não tem como ter um retorno financeiro. Então a MGR faz camisa de todos os times lá. Não tem para vender, ninguém sabe onde vende. As camisas têm uma qualidade bem mediana, assim. Mas eu acho que isso é uma condição muito específica do Uruguai. E aí, claro, também não precisa comentar a Venezuela, porque envolve um mercado lá que é totalmente fechado, improvisado, né? Dolarizado também. Puxa, tem muita marca pequena fazendo camisa muito boa na América Latina, assim. Se eu começar a enumerar, eu vou esquecer alguma que eu acho primordial, assim. Mas eu acho que a gente tem que olhar para essas marcas com mais carinho, assim. É uma pena que, né, a distribuição delas não chega aqui no Brasil, até também por uma questão de retorno financeiro, né? Mas quem tem a oportunidade de ver esses trabalhos de perto sabe que existe algo ali significativo. Esse vídeo só foi possível graças à ajuda do Vitor, que tem um conhecimento absurdo sobre futebol latino como eu nunca vi na vida. Então, por favor, sigam as páginas dele. Ele tem a página sobre a coleção de camisas e a página registrando os locais e estádios que ele já visitou aqui na América do Sul. Além disso, ele também escreveu alguns livros sobre futebol, sobre as viagens que ele fez, sobre colecionismo, e o link de todos eles vão estar aqui na descrição. Seria muito legal se vocês fossem lá dar uma força e conferir o trampo dele que tanto ajudou nesse vídeo. Olha, eu passei esse vídeo inteiro basicamente reclamando de camisas de time europeu. Então eu acho justo, nesse finalzinho,
mencionar aqueles times que são a exceção e sempre têm elementos marcantes em seus uniformes. Parma, tanto na camisa 1 quanto a camisa 2, são bem diferenciadas. O kit principal traz sempre uma cruz negra no uniforme branco, coisa linda, e o uniforme 2 traz cores bem diferentes do comum, padrão diferenciado também. Mônaco, absurdo, um dos únicos, se não o único, a usar um modelo metade-metade na diagonal, nota 10. PSG, você pode não gostar dele, mas não tem como negar que eles têm um uniforme marcante e são um bom exemplo de como variar mantendo a identidade. Eles já usaram o seu padrão de 200 formas diferentes nos últimos anos, nota 10 também. Ajax, vermelho e branco, cores batidas, tinha tudo para ser mais um uniforme mid, mas se você vê a barra vertical no meio, você sabe que é o Ajax. Muito característico, excelente exemplo também. O Sporting Lisboa sempre traz as faixas horizontais no verde e branco, o que já é um frescor muito grande no campeonato português, que tem uniformes tão simples. Menção honrosa aqui também ao Celtic, que tem um uniforme semelhante. Arsenal e suas manguinhas brancas, acho bem melhor isso do que os uniformes sempre vermelhos de Liverpool e United, embora na Inglaterra seja bem comum esse tipo de camisa com manga diferente. O Aston Villa é outro exemplo disso. Sampdoria é um dos meus times favoritos na Itália por conta dos uniformes, sempre com linhas com as cores do clube no centro, e além disso é um dos únicos times no planeta que carrega 2 escudos na camisa. Raio Vallecano, clube muito simpático, sempre com sua faixa diagonal à la River Plate, que nos últimos anos virou um raio, como no próprio símbolo da equipe. Ficou bem mais legal. Cremonese na Itália, que é o listrado de sempre, só que com a diferenciação de usar a cor cinza. Simplesmente cinza e vermelho, muito diferente, bem legal também. Galatasaray, o sempre bacana metade-metade, com cores completamente incomuns de se ver, ainda mais juntas. A Turquia em geral tem cores bem diferenciadas, é uma liga bem colorida. Cara, na Alemanha eu acho que quase ninguém se salva ali, é tudo caso perdido, menos o Stuttgart, que assim como vários times sul-americanos, usa a famosa barra Boca Juniors no centro do uniforme, só que em vermelho no branco. Então é uma mistura Boca River. A liga holandesa, em contrapartida, é talvez a mais rica do continente se tratando de uniformes. Fora o Ajax, que a gente já mencionou, tem que falar do Heerenveen, que traz os corações da bandeira da Frisia e do logo do clube no listrado azul e branco. Clube muito simpático. Queria muito que o Wagner Love tivesse jogado lá um dia. Bom, rapaziada, por esse mês foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Se foi o caso, por favor, se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você já for, compartilhe para seus amigos para esse vídeo chegar em mais gente. Esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho e é por isso que os vídeos demoram para sair. E além disso, eu tenho que conciliar o canal com a faculdade e é por isso que demora. Não é porque eu sou vagabundo, tá bom? Minhas redes sociais vão estar aparecendo em algum lugar aí da tela. Me segue lá também para me dar uma força. E por hoje foi isso. Muito obrigado você que viu até aqui. Valeu, tamo junto.